as decisões de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. Roberto, eu volto com você para a gente seguir, então, discutindo essa questão. A gente falava da decisão em relação ao presidente Valdemar Costa Neto, mas também tem o caso do Eduardo Cunha, né, que é um pouco diferente. O Eduardo Cunha, ele quer voltar a ser um parlamentar, ele é pré-candidato, pretende concorrer aí a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então, eu queria entender de você se você enxerga no caso dele um agravante. Você acha que o fato de ele querer concorrer nessas eleições torna o caso um pouco mais grave em relação ao caso de Valdemar? Sim, eu, inclusive acho interessante relembrar que a possibilidade da candidatura de Eduardo Cunha se deve a uma recente mudança na lei da ficha limpa, que foi permitida graças ao projeto apresentado e aprovado por sua filha Dani Cunha no Congresso Nacional, que mudou a lei da ficha limpa, né? A lei da ficha limpa, que foi aprovada em 2010, graças a um projeto de iniciativa popular, que foi germinado a partir de 1.600.000 assinaturas colhidas ao longo de 14 anos. Lei essa que pretende simplesmente impedir que candidaturas de fichas sujas sejam permitidas no cenário nacional. Qual foi a mudança que ocorreu na lei da ficha limpa? É uma mudança que acelera o retorno de fichas sujas à cena política. E nesta mudança foi beneficiado o senhor Eduardo Cunha, filho de Dani Cunha. Será que se isso fosse submetido a um escrutínio público, a um referendo do povo, será que o povo confirmaria esta mudança, que inclusive está sendo examinada em ação direta de inconstitucionalidade? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Então, em relação ao senhor Eduardo Cunha, também houve determinação de bloqueio de bens, também houve um exame apropriado, a meu ver, por parte do ministro Flávio Dino em relação a essas questões. E eu insisto num ponto: existem ofensas apontadas em relação à Constituição, ao princípio da publicidade, ao princípio da separação dos poderes. Quando se trata de orçamento público, é muito relevante que se tenha observância ao princípio da publicidade, ao princípio da moralidade administrativa, ao princípio da separação dos poderes. Quando não existe observância estrita a estes valores, nós precisamos ter muita firmeza e ter respeito a estas regras. A carta das cartas, a regra das regras, é a Constituição da República. Não se pode transigir em relação à observância estrita da Constituição Federal. Portanto, meu aplauso à coragem do ministro Flávio Dino em relação a essas decisões tomadas em relação a Valdemar e em relação a Eduardo Cunha. Roberto, e para fechar, eu queria entender como que você enxerga a postura da presidência da Câmara nessa situação toda. Na primeira decisão envolvendo Valdemar, o presidente Hugo Mota se manifestou, chamou de uma indevida interferência judicial. Como que você enxerga a postura da Câmara hoje, do presidente da Câmara hoje nesse caso? Corporativista, não é uma reação sintomaticamente corporativista em defesa de colegas do mundo parlamentar, lamentavelmente uma reação corporativista dizendo que teria havido uma ingerência no mundo político. Ora, a própria Constituição consagra o princípio da separação dos poderes. Então é necessário respeitar uma decisão da Suprema Corte que faz valer a ideia da separação dos poderes, a ideia da primazia da Constituição Federal, que deve falar mais alto. Não é? Então, eu acho que o presidente da Câmara deveria se posicionar no sentido de ser respeitada a nossa ordem jurídica, a nossa ordem constitucional. Do meu ponto de vista, com todo respeito ao senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, eu lamento este posicionamento, porque a decisão de Flávio Dino, um conhecido jurista, professor de direito, que já foi magistrado, que já foi presidente da AJUF, que já trilhou o mundo das carreiras públicas, eu elogio a sua coragem, a sua postura, a sua retidão, seu alinhamento aos princípios republicanos e lamento
esses posicionamentos do presidente da Câmara dos Deputados. Roberto, eu queria agradecer muito por ter estado hoje aqui com a gente, comentando um pouco aí sobre essa repercussão das decisões do ministro Flávio Dino. E a gente conta com você também mais para entrar aqui no Agora e falar um pouco mais sobre esses assuntos. Até mais. Estamos sempre juntos e convido a audiência do Metrópolis a me seguir no Instagram, Roberto Livianu Oficial, também o Não Aceito Corrupção. Estamos juntos, um forte abraço a todos e todas, até a próxima.